né? Então vejam que existe aí uma observação, um entendimento jusrealista, né? Uma manifestação do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, nos termos do que prescreve o artigo 104 e também o artigo 105 lá da Constituição Federal. O STJ, através do entendimento manifestado na súmula 589, entendeu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na violência doméstica, ou seja, na violência contra a mulher no ambiente doméstico, né? Como prevê a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Logicamente, levando em consideração também entendimento do STF, né? Desta vez do STF, naquele habeas corpus 84.412, aonde o STF fixou aí 4 requisitos básicos para que uma determinada conduta, seja lá uma ação ou uma omissão que seja típica, antijurídica e culpável, como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41, quando for tratando-se então de violência doméstica, esses requisitos deverão ser observados e como se vê, né, no próprio habeas corpus 84.412, e por isso essa interpretação da súmula 589 do STJ, nesse habeas corpus 84.412, o STF entendeu que, para ser considerado aí, ou ser enquadrado nesse princípio da insignificância, tem que ter, primeiro, né, a demonstração da mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, o mínimo de ofensividade proposto pelo agente ao praticar a ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. O segundo requisito é de que nenhuma periculosidade social da ação deverá existir. Então, veja que a periculosidade, né, o primeiro item é a ofensividade, o segundo item, a análise se dá exatamente sobre a periculosidade, né? E a periculosidade social deverá ser nenhuma, então não pode ter nenhum tipo de periculosidade social da ação ou da omissão praticada aí pelo sujeito ativo, no caso da violência doméstica, né? O terceiro requisito, exatamente a demonstração do mínimo, ou seja, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O comportamento do sujeito ativo ele deve ter o mínimo de reprovabilidade, deve ser o mínimo reprovável, né? Então, vejo que existe aí essa terceira qualidade, essa terceira verificação, essa terceira avaliação que deve ser aí proposta para que tenha aí um enquadramento nos termos do habeas corpus 84.412, no princípio da insignificância. E ainda tem um quarto requisito, né? Uma quarta análise a ser feita, que é exatamente a questão da inexpressividade, a inexpressividade da lesão jurídica, né? Da lesão jurídica provocada pelo sujeito ativo. Então, esses 4 requisitos que irão determinar a possibilidade do enquadramento no princípio da insignificância, o que nenhum deles acontece quando o caso é de violência doméstica. Então, no caso da violência doméstica, não há nenhum tipo de enquadramento, nem quanto à ofensividade, nem quanto à periculosidade, nem quanto à reprovabilidade e nem quanto à lesão jurídica provocada. Então, por isso é que o STJ entende nessa súmula 589 que não é o caso de aplicação do princípio da insignificância naqueles crimes de violência doméstica, né? Aqueles crimes de violência doméstica. Então, existe, logicamente, a previsão da sanção quando a prática criminosa for um crime ou uma contravenção, logicamente, nesse caso, um crime previsto lá já que a Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela não tutela as contravenções, né? Tem muita discussão em torno das chamadas vias de fatos, lá do artigo 21
do Decreto-Lei 3688 de 41, que são as contravenções penais, e essa via, de fato, ela não é um crime. Não sendo um crime, não abarca aí a tutela da Lei 11.340 de 2006. Ela fica aí só na contravenção penal. Mas a Constituição Federal, ela traz lá no inciso 41 do artigo 5º, ou seja, no artigo 5º, inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória tanto ao direito quanto à liberdade fundamental, né? Ou qualquer, então, quanto aos direitos atentados e também as liberdades atentadas, todas elas fundamentais, a lei, então, ela punirá, a lei trará aí a forma de aplicação de sanção, né? Essa sanção que será uma pena, logicamente, nos imputáveis, ou será uma medida de segurança ou uma medida socioeducativa nos inimputáveis, né? No caso aqui, a lesão corporal praticada no ambiente de violência doméstica, a pena está prevista lá no artigo 129, parágrafo 9º, né? Quando for lesão corporal, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, e o artigo 121, parágrafo 2º, introduzido aí pela Lei 13.104 de 2015, o feminicídio, quando for o caso do homicídio contra a mulher por ela ser mulher, não é verdade? Então, o artigo 5º, inciso 41 da Constituição Federal, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Também temos lá no artigo 226 da Constituição Federal, que o Estado deverá assegurar a assistência para a família, né? Para a família, logicamente que essa assistência ela deverá ser na pessoa de cada um dos que integram essa família. Então, será na pessoa dos que a integram, ou seja, que integram a família, né? Criando, logicamente, o Estado deverá criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, coibir a violência, no caso aqui, do ambiente doméstico. É uma obrigação do Estado, está lá no artigo 226, parágrafo 8º. Artigo 226, parágrafo 8º. Artigo 226, parágrafo 8º. E aí temos algumas decisões jusrealistas extremamente importantes, como eu falei lá no início, né? Lá no início, a primeira que nós temos é a ação direta de inconstitucionalidade, número 4.424. Ação direta de inconstitucionalidade, número 4.424, em que os ministros do STF julgaram procedente uma ação direta para que cujo pedido, cujo objeto era exatamente a interpretação conforme, né, a Constituição Federal em 2 artigos da Lei 11.340 de 2006, vale citar os artigos 12, parágrafo 1º, e o artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, número 4.424, que o STF julgou procedente a interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 12, inciso 1º, e também do artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, né? Logicamente, o objetivo foi assentado na natureza incondicionada da ação penal, né? Então, veja que a contestação era exatamente a tentativa de que esta ação penal, conforme prevê lá o artigo 24 do Código de Processo Penal e o artigo 100 do Código Penal, fosse transformada num sistema de ação penal condicionada à representação da ofendida. Mas a lei trouxe, e o STF configurou, ou seja, jogou procedente, né, o pedido, que essa ação continuou sendo, então, de natureza incondicionada. Então, a ação penal, no caso do crime de violência doméstica, tutelado pela Lei 11.340 de 2016,
passou a ser, então, aliás, constituiu-se, né, desde o início, nos termos do artigo 16, como uma ação penal incondicionada, uma ação penal pública incondicionada no caso da lesão corporal, no caso da